Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Creio que está ligado. Tenho dúvidas, para ser franco, acho que não está. Acho que o meu está, mas o professor não está. Vou parar, então. Mas podem passar. Já está, então está. Então, Muito obrigado, Sr. Professor. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Secretário de Estado, um grão, pessoas que conheço há muito e que há muito tempo me habituei a discutir esses temas. Agradecer o convite ao núcleo socialista deste Instituto e que tenho muito gosto em aceitar sempre vir falar a este Instituto e a outros, porquanto acho que não pretendo dar nenhuma lição, pretendo isso sim poder trocar algumas opiniões, algumas ideias e também aprender alguma coisa, porque normalmente destas intervenções surgem ideias, surgem outras formas de ver que nos permitem, certamente na atividade diária, já que estou ligado a esta área há algum tempo, permitem-nos ter outras abordagens e até fazer um pouco a atualização daquilo que são para nós as nossas ideias. E, portanto, é com muito prazer que aceito sempre estes convites. Vou tentar não ser nem muito longo, nem muito maçador, mas ao mesmo tempo tentar aceitar o repto lançado pelo Sr. Professor, mas tendo mais ou menos programado, ou tendo intuído que se calhar esta intervenção não deveria durar mais do que 10 minutos, para não ser profundamente maçador, devo confessar que sinto-me bastante, é um desafio muito grande falar de uma temática tão ampla quanto esta e tantos e tão interessantes temas como foram aqueles lançados pelo Sr. Professor em 10 minutos. Mas vou procurar, ainda que não necessariamente pela ordem que lançou, percorrer as áreas e os temas e os tópicos que aqui nos deixou. Em relação ao diagnóstico, ao plano geral das questões da segurança interna e da justiça no nosso país, eu diria e também para aceitar o apelo, que entendi enquanto tal, que fez no sentido de procurarmos não ser excessivamente partidários, direi assim, e procurar ser o mais rigoroso e científico possível, eu vou fazer hoje logo uma afirmação que se calhar vinda de mim pode surpreender, mas na verdade a mim não me surpreende neste sentido, porque sempre disse isto, só que nem sempre passa. É evidente que Portugal continua, felizmente, a ser um dos países mais seguros da União Europeia. Em primeiro lugar, esta é a primeira premissa. Ninguém tem dúvidas disso, é uma questão de números. Portugal continua a ser um dos países mais seguros da União Europeia. A questão está, é se aqui queremos ou não, ou estamos ou não, a convergir com os restantes países da União Europeia. E aí sim é que é, a meu ver, o problema, que a resposta é afirmativa. Ou seja, sendo que certo Portugal ainda é dos países da União Europeia com menor criminalidade, não menos certo é que cada vez mais Portugal se aproxima dos outros países da União Europeia. Ora, se eu gostaria que isso acontecesse em matéria salarial, em matéria de condições do ponto de vista das universidades, em matéria quase todos os tipos de condições, em matéria de segurança, não queria de facto convergir com a União Europeia, não queria convergir com a Alemanha, não queria convergir com o Reino Unido, não queria convergir com a França, isso prefiro estar manifestamente atrás desses países em número de crimes. E isso de facto é algo que acontece nos últimos anos, não vou estar aqui a dizer que é nos últimos 5 ou nos últimos 6, mas nos últimos 10 anos, de facto tem acontecido uma convergência lenta ainda, mas que tem tido nos últimos 2, 3 anos uma aproximação mais significativa, mais acelerada, com os números da União Europeia. Para terem só, não vou estar aqui a amassar com muitos números, para terem só uma ideia, neste momento, ou seja, em 2009, os últimos dados disponíveis são de 2009, relatório anual de segurança interna, houve mais 100 mil crimes que há 10 anos atrás, ou seja, em 1999. E a verdade é que isso dá-nos, desde logo, uma noção desse crescimento acelerado dos últimos 10 anos. O facto de mais 100 mil crimes entre 99, ou por outro, tendo atenção os crimes praticados em 99 e os praticados em 2009, vemos que houve um acréscimo de mais 100 mil crimes. Desses 100 mil crimes, houve um acréscimo nos últimos 2 anos, significativa, chamada criminalidade grave e violenta, que ainda não obstante um ligeiro abrandamento do ano de 2009, menos 0,2%, se tivermos em atenção o aumento anterior de 10,8%, fazemos aqui uma conta simples, será de 10,6% nos últimos 2 anos de aumento dessa criminalidade grave e violenta. E, portanto,
Acho, sobretudo, e isso consta do próprio relatório anual de segurança interna, creio que estou a ser rigoroso, e é evidente que qualquer elemento das forças de serviço de segurança vos dirá o mesmo, sobretudo em Portugal, o que há é cada vez mais um novo tipo de criminalidade, um novo tipo de criminalidade sofisticado, organizado, com recurso a armas de fogo que há 10 anos seria impensável. Aliás, o Dr. Mário Mendes, secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, diz exatamente isso, que o que mais o preocupava e o impressionava era a facilidade com que hoje em Portugal se sacava de uma arma, e estou a citá-lo, e de facto consta do relatório anual de segurança interna, sobretudo concentrado em 3 zonas, em 3 áreas, ou 2 áreas metropolitanas. Eu gostaria que fossem 3, mas são 2, na verdade, mas começo sempre este ano, que o Dr. Negrão percebe o que é que eu estou a dizer, que é Lisboa, Porto e Setúbal. Setúbal não é tal que eu gostava que fosse e não é a área metropolitana. Lisboa, Porto e Setúbal significam cerca de 80% do número de crimes praticados em Portugal. E, portanto, se nós conseguimos atalhar, aliás, o próprio relatório anual de segurança interna e bem, dá conta desta preocupação de haver nestes locais, nestas áreas metropolitanas, haver territórios onde, inclusivamente, é difícil, com o tal Estado de Direito que o professor falava, poder impor de uma forma completa, de uma forma plena, não estou a dizer que são acima do Estado de Direito, mas impor de uma forma plena o Estado de Direito. E, portanto, é este, mais ou menos, o diagnóstico, é que nesta base que nós devemos atuar, na minha opinião, ou seja, não ficarmos parados, satisfeitos pelo facto de Portugal continuar a ser um dos países com menor criminalidade se comparados com os países da União Europeia, mas sim ficarem preocupados com o facto de estarmos a convergir com a União Europeia. São 2 formas diferentes de ver, mas eu creio que é a mais importante. Alguém sacou de uma arma, exatamente. E, portanto, eu acho que é este o diagnóstico, em linhas gerais, de forma muito simplificada, que nós temos de fazer nesta matéria. O que é que se pode fazer, ou, se quiserem, o que eu acho que aconteceu para esta convergência? Desde logo, eu não há uma tese que eu, francamente, não aprecio e não concordo minimamente, que gosta muito de ligar os aumentos de criminalidade com a existência de maior ou menor dificuldades económicas. No fundo, para ser simplista, ligar o aumento da criminalidade com a crise. Não é verdade. Mas já lança desde logo um estigma terrível para as pessoas ficarem no desemprego. Desde logo dizer que uma pessoa que é empregada, que se fica no desemprego, passar 2, 3, 4, 5, 6 meses, torna-se alguém que passa a roubar, a furtar, o que parece-me também que isso não é minimamente aceitável, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também chama a atenção, e isto talvez seja um critério um bocadinho menos emotivo, mais racional, mais científico, dizer-vos que 2 tipos de crimes típico de quem comete um determinado crime por uma situação de grande necessidade, quase de estado de necessidade, chamado furto simples, ou até mais claramente o chamado furto para obtenção de alimentos, bebidas, no fundo, é chegarmos a um café, pedirmos alguma coisa e fugir sem pagar. Estes crimes, curiosamente, nos últimos 2 anos desceram bastante. E, portanto, desde logo, este número também, quer o furto simples, tirar a carteira que alguém se esqueceu, o telemóvel, etc., quer o furto para obtenção de bebidas ou alimentos, desceram. E, portanto, esta tese da crise não creio que seja a mais indicada. O que de facto aconteceu ou está a acontecer em Portugal é, isso também comprovam os números, chamado o crime de associação criminosa, quando 3 ou mais pessoas se juntam para, de forma associada, vamos chamar assim, uma autêntica empresa, muitas vezes são verdadeiras empresas, praticar crimes, subiu 62% no ano de 2009, a juntar a 10% no ano de 2008. Nos últimos 2 anos o que assistimos é cada vez mais a uma criminalidade organizada, sofisticada, com recurso a meios que anteriormente não eram utilizados no nosso país e que também advém de algo que para mim é positivo, mas que também, como tudo na vida, tem as consequências, algumas consequências menos positivas e convém atalhar, que é a liberdade de circulação, o espaço Schengen, Portugal, e bem, repito, nada contra isso, pelo contrário, tudo a favor, se encontra. E, portanto, há uma espécie de transnacionalidade dos crimes. Quer dizer, pode-se praticar hoje um crime no nosso país, essas famosas organizações, famosas, tristemente famosas, as organizações que eu estava a falar,
mas estando sediadas em França e depois de praticar crimes, por exemplo, em Espanha. Isso é